Fala galera, todos bem por aí? Que alegria estar por aqui, viu, junto com vocês aqui para contar mais um pouco, para falar mais um pouco a respeito dos treinos que eu tenho feito e como é que essas coisas elas vão se encaixando na nossa vida. E eu tenho certeza que tudo que a gente vai conversar vai se encaixar muito na vida de vocês. Tenho certeza, eu tenho convicção disso, porque é um processo que eu acredito. E falando em processo, a gente está conversando aqui essencialmente sobre desenvolvimento pessoal, né? E eu já trouxe aqui uma série de ferramentas para a gente falar sobre desenvolvimento pessoal, como é que eu as aplico no meu dia a dia e como é que você pode aplicar na sua vida também, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, no seu desejo, no seu afã, no seu plano de carreira para desenvolvimento. E é fundamental, então, a gente acertar aqui um conceito que eu queria falar dentro de desenvolvimento pessoal, que é justamente a questão relacionada ao processo de coaching e ao processo de mentoring. Muito embora exista uma certa confusão sobre esses dois conceitos, eu vou dizer que eles têm a mesma finalidade, que é fazer você melhor, que é fazer você crescer, que é fazer você se desenvolver e entregar aquilo que você veio entregar aqui nesse mundo. Então esse aqui é o ponto principal. E o que acontece, né? Qual é a mudança que a gente tem, ou qual é a diferença de abordagem que a gente tem aqui assim? No caso do coaching, você tem lá uma pessoa, então uma pessoa que vai prover um coaching para você, por exemplo, é uma pessoa que ela conhece ela conhece uma série de ferramentas, ela conhece uma série de teorias, ela conhece uma série de coisas que ela pode trazer para você, que ela pode aplicar para você, e que ela vai pegar toda essa caixa de ferramentas que ela tem e vai adaptar para aquela necessidade que você tem. Então, o coach, ele identifica a necessidade do profissional, ele identifica a necessidade, o desejo que a pessoa tem de crescimento, e a partir desse desejo que a pessoa que quer se desenvolver tem, então o coach ele vai trazendo lá uma série de ferramentas, ele vai trazendo aquelas ferramentas que mais se adaptam àquela necessidade da pessoa. Então, em linhas gerais, é isso. E evidentemente que ele precisa ter algumas habilidades, né? Esse coach, né? Esse treinador, ele tem que saber escutar, ele tem que entender quais são os objetivos da pessoa, ele tem que estabelecer, ele tem que combinar métricas com essa pessoa que está em processo de desenvolvimento para definir quais são os pontos chaves, o que precisa melhorar, para ele enxergar com os olhos de fora, com aquela visão de helicóptero, como é que está essa pessoa em processo de crescimento e quais os ajustes que ela precisa fazer, se o plano está dando certo, se não está dando certo, e ter uma interação muito próxima com essa pessoa. Então isso é fundamental. Então eu diria assim que o coach ele te traz a base fundamental, né? Ele te traz a base fundamental para você começar o seu processo de construção, um processo de construção consciente para onde você está indo, o que você quer fazer, o que você quer demonstrar, o que você quer, aonde você quer chegar. Então o coach ele te dá, eu diria assim, que essa primeira fase, essa primeira etapa do processo do seu desenvolvimento pessoal, ele acontece aí. Depois disso, então, vem a figura do mentor. Ela tem um diferencial aqui, que esse mentor, ele vai pela experiência. É muito mais a experiência que ele tem sobre o trabalho que ele executa, sobre a área em que ele atua, essa pessoa atua, e com base nisso, então, ele traz todos aqueles ensinamentos aí, ele traz toda aquele repertório de conhecimento que ele tem para te ajudar a ir para o próximo nível. Eu diria que enquanto o processo de coaching ele tem um teto, o processo de mentoria ele pode fazer você romper, porque é onde você aprende o pulo do gato. Eu creio que essa seria a melhor definição
para a gente falar sobre isso. Então é o pulo do gato aqui assim. Evidentemente que o mentor ele também precisa ter algumas características pessoais. E essas características a gente pode se basear na fácil comunicação, o entendimento de onde a pessoa está indo, evidentemente que o conhecimento na área em que ela está querendo atuar, né, para onde ela quer atuar, facilidade e articulação para conseguir trazer para a vida do mentorado aquelas questões de experiência que ele tem para poder, então, mostrar para a pessoa que o negócio não é tão difícil assim ou que há caminhos que pode se tornar isso mais próximo. Evidentemente que esse mentor ele precisa ter autoridade também, então ele precisa saber muito da área, então ele tem que ter ele tem que receber, ele tem que demonstrar a partir dos tópicos que ele está discutindo com o seu mentorado, as questões relacionadas aí sobre toda aquela experiência. Em ambos os casos, confidencialidade ética, porque muitas vezes tanto o mentor quanto o coach, eles acabam recebendo ou acabam tendo acesso a uma quantidade de informações das pessoas aí que elas são muito grandes. E o que eu queria fazer era justamente de poder trazer para vocês esses conceitos aqui assim, para ver para onde nós vamos. Você sabe que tem um aspecto essencial quando eu olho a figura do coaching e quando eu olho a figura do mentor, porque o mentor, normalmente, ele já está numa fase mais avançada da vida. O mentor, ele já provou um monte de coisa para um monte de gente, ele conseguiu fazer muitas coisas, ele é uma pessoa que, dentro daquilo que ele se propôs a fazer, ele foi um vencedor, ele teve muito sucesso. E eu não estou falando de grana, eu não estou falando de posição hierárquica, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você pode ter mentores na construção civil que você fala, gente, isso daqui é uma coisa incrível. Você pode ter mentor em qualquer área de atuação e não necessariamente precisa ser o mais estudado, não necessariamente precisa ser aquela pessoa que tem todos os diplomas pendurados na parede. Eu vou tomar a liberdade aqui de utilizar o nome do Silvio Santos, né? Então, imagina o Silvio Santos aqui, o aprendizado, né, de vida que ele traz pra gente aqui. Então, a história de vida que ele tem, da onde ele começou, né? Então, em que ponto, né, da jornada de sucesso que ele teve, ele começou. O quanto que ele tinha para te ensinar. Basta você dar uma olhada que você vai ver um monte de oportunidades aí para crescer, para aprender junto com esse grande comunicador que eu pelo menos tive o prazer de ver aqui nesse plano, né? Então é fundamental. Pegou a chave? Então vamos falar de coach, vamos falar de mentor. Qual é a diferença entre eles aqui assim? Se eu pudesse resumir tudo isso daqui, o coach ele tem o domínio de uma série de ferramentas, ele conhece muitas coisas, aquela caixa de ferramentas que ele tem, ele vai olhar a necessidade da pessoa que está em processo de desenvolvimento, seja lá do que for, e com base nesses objetivos pessoais, então ela vai, de carreira, dos objetivos da pessoa, então ela vai buscar aqui a melhor ferramenta e as melhores métricas, né, o processo para poder fazer aí uma medição adequada, né? E enquanto isso, o mentor ele está muito mais focado que em ensinar o pulo do gato, né? Eu vou dar um pulo desse tamanho para onde que eu vou. Pegou a chave? Segura, porque eu vou contar um negócio muito legal que aconteceu comigo nessas últimas semanas e é um grande exemplo do que a gente precisa de como a gente pode aproveitar esses anjos que cruzam a nossa vida. Fiquem com Deus.